Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre, nesta semana que já se iniciou, hoje para muitos o primeiro dia de trabalho e as lutas começaram, né? Mas quando nós buscamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Senhor nosso Deus nos abençoa, nos fazendo prosperar em todas as coisas, né? Mas sobretudo espiritualmente, que esta é a nossa maior necessidade. Amados, vamos dar continuidade aqui ao estudo da lição desta semana. Hoje, segunda-feira, nós temos duas perguntas, a pergunta 3 e a pergunta 4 da nossa lição. Estamos estudando sobre a pregação do retorno, né? Aquela pregação quando Cristo retorna de Jerusalém para a Galileia, né? A pregação do retorno. Aí o questionamento da pergunta 3 diz assim: onde estava o motivo da grande cegueira religiosa dos fariseus? De onde vinha a grande cegueira, né? Ou a grande cegueira provocava neles que grandioso erro, né? Tanto a origem quanto as consequências da cegueira. Vamos responder aqui em João 8, versículo 15, que diz assim: vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Que coisa, né? Primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é a questão de uma provável contradição aqui na fala de Cristo, uma suposta contradição, porque não há contradição nenhuma na fala de Cristo, né? Mas as pessoas que estão presas à letra morta podem entender, não, Jesus está se contradizendo. Como é que ele diz no discurso anterior, no capítulo 5, que ele recebeu todo o julgamento do Pai, né? Lá em João 5, versículo 22 e versículo 30, ele fala no versículo 22 que o Pai ninguém julga, mas entregou todo o julgamento ao Filho, porque o Filho é o Filho do homem. Não é isso que diz lá? E no versículo 30 ele vai dizer, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele julga conforme escuta do Pai. Como ele escuta do Pai, assim ele julga, por isso o juízo dele é justo. Olha, amados, há uma contradição aí? Nenhuma contradição, né? E o próprio Cristo vai julgar os fariseus. Lá no capítulo 23 de Mateus, ele vai chamar os fariseus 7 vezes de hipócritas, é um julgamento, vocês são hipócritas, ele está julgando, e um julgamento profundo, porque ele está julgando o caráter, o espírito. Vocês são falsos, né? Porque eu vejo a aparência de vocês e vocês são justos, mas lá no íntimo, as ações secretas que vocês fazem com hipocrisia, está julgando o espírito, né? Vocês são cegos, não conseguem enxergar. Só alguém que olha, entra na pessoa e olha dentro para fora, sabe se eles não enxergam ou não, né? Então, é um julgamento espiritual profundo. Vocês são cegos, são guias de cego, vocês são raça de víbora. Cristo julgou. Ah, mas era Jesus que estava julgando ou era o Pai que estava julgando através dele? Ah, é por isso que Jesus Cristo falou que não julga ninguém. E a fala dele não há nada de contraditório. Ele deixou bem claro em João 5,30, eu não julgo segundo as minhas próprias palavras, como o homem que eu sou. Porque se eu fosse julgar como homem, eu erraria todas. Mas eu julgo segundo o que eu escuto do meu Pai. Ah, era Deus julgando ali, o Deus onisciente, o Deus que sondava todos os corações, é quem estava julgando. Julgando pela boca de Cristo, né? O Pai fala ao Filho e o Filho retransmite esse juízo para aquelas pessoas que estavam tentando matá-lo, as pessoas que estavam perseguindo Jesus Cristo. Por isso que ele diz com toda a verdade, com toda a convicção, sem qualquer contradição, eu não julgo ninguém. Porque se eu fosse julgar, eu erraria igual vocês, eu usaria padrões humanos. Se eu fosse julgar por mim mesmo, porque eu sou um ser humano igual vocês, eu julgaria por mim mesmo e erraria. Mas eu não julgo segundo minha própria vontade. O meu juízo é justo porque eu julgo segundo aquilo que eu estou escutando do meu Pai.
É o meu Pai que está julgando através de mim. As palavras não são minhas, mas é o meu Pai que fala através de mim. João capítulo 12, versículo 49 e 50. É isso que está acontecendo aqui. Olha que beleza de revelação. E Cristo está dizendo, sabe por que vocês erram muito? É porque vocês julgam com padrões humanos, vocês julgam pela capacidade humana. Vocês não julgam como eu, né? Segundo o Espírito de Deus em vocês. Deixe Deus julgar, porque Ele é o juiz dos juízes. Ele é quem julga todas as coisas. Deixem Deus julgar e o juízo de vocês será justo, mas o juízo de vocês é injusto. O juízo de vocês está errado, não tem aprovação de Deus, está cheio de injustiça. Por isso que vocês estão tentando matar a mim, um justo. Em outras palavras, estava escrito, está implícita essa mensagem. Como é que vocês dizem que são o povo escolhido de Deus, os juízes escolhidos para julgar o povo, e aí vocês não conseguem julgar segundo a vontade do Deus justo, do Deus justíssimo? Não julgam segundo o Espírito de Deus em vós, porque não há, o Espírito de Deus não habita neles, né? Não habitava nos fariseus. Como é que o Espírito de Deus habita em alguém que está querendo matar um inocente? Matar por inveja, né? Matar por despeito, né? Matar por cobiça, matar por interesses pessoais, né? Interesses cobiçosos, o dinheiro, a fama, a posição, etc. Jamais o Espírito de Deus pode habitar no coração de alguém, né? Deus usar alguém para o representar, uma pessoa que está cheia cheio desses defeitos espirituais, né? Dessas falhas, desejo de morte, desejo de fazer mal ao próximo. O Espírito de Deus entra na pessoa justamente para eliminar essas coisas e não para permanecer essas coisas, né? Então não tinha sentido, em hipótese alguma, aqueles líderes fariseus, né, os líderes religiosos judeus, dizerem que eram representantes de Deus e que tinham o Espírito de Deus e que julgavam com autoridade, né? Não tinha sentido, porque não se harmonizava as atitudes deles, os planos e projetos dele com realmente, não se harmonizava a vontade de Deus com a vontade deles. Estavam em conflito, né? Então, para concluir aqui, quando Cristo diz que vocês, líderes, julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Então, Cristo não veio, primeiro, que ele não veio para julgar. Né? O primeiro ponto é que ele não veio para julgar. Ele veio para redimir. Ele veio para expiar o pecado dos homens e redimi-los para a salvação. É essa a missão de Cristo. Ele não vem para julgar ninguém, né? Quando ele abre a boca e pronuncia alguns juízos, é o Senhor apresentando isso através da sua boca para eles. Mas a missão dele como homem era entregar a sua vida por si mesmo. Continuando, meus amados, agora a próxima pergunta. Quando Jesus falava, Jesus estava falando sozinho, por si só, ou ele estava falando por duas pessoas? Tanto por ele, porque ele concordava com o Pai, né? E falando pelo Pai. Era o Pai falando através dele. Seria ele o Pai que estava falando naquele momento? Por que ele e o Pai? Porque a palavra original era do Pai. Mas ele falava também porque ele concordava com tudo que o Pai dizia no seu espírito. Então era ele e o Pai. Ele falava ali por duas pessoas. Por ele e por aquele que o enviou. Principalmente por aquele que o enviou, que era o autor de todo aquele julgamento, né? Aí ele diz assim, no capítulo 8, versículos 16 e 17, Cristo diz: mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai, que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Que coisa linda, né? Olha só, lembra do princípio que a gente sempre está falando aqui? Que a verdade ela só pode ser confirmada pela boca de duas ou três testemunhas? É o que Cristo está dizendo. Lembra que está escrito isso? Olha, o testemunho de dois homens é válido. E o que está sendo dito aqui é o testemunho de dois seres. A pessoa do Pai e a pessoa do Filho.
Nós dois estamos dizendo para vocês que o julgamento de vocês são falhos. Então, toda vez que Jesus Cristo abre a boca e pronuncia, e Cristo concorda com o Pai, são duas pessoas que estão dando testemunho da verdade. Veja que Cristo está exaltando aqui um princípio bíblico. É por isso que nós nunca aceitamos um verso isolado como sendo uma doutrina absoluta. Tem muita gente usando o verso isolado aí como doutrina, como revelação absoluta. Tem gente usando Mateus 28, 19 para dizer que tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um verso só na Bíblia. Tem gente usando João capítulo 1, versículo 1, dizendo que o verbo era Deus, um verso isolado, para dizer que Jesus Cristo também era Deus. Ora, qual é o outro verso da Bíblia que fala que o verbo era Deus? Cadê o segundo verso da Bíblia? Pois bem, então são pessoas assim que não entendeu a estrutura, não entendeu a estrutura principiológica da Bíblia. Tudo tem que estar baseado em princípios. Se eu quebro esses princípios, eu torno frágil a doutrina, torno frágil a verdade. E era isso que esses fariseus sabiam, pregavam muito sobre isso, mas eles mesmos eram contraditórios, né? Eles sim eram contraditórios e não Cristo. E aí causava todo esse tipo de problema, né? Na cabeça deles e dos outros. E Cristo deixou bem claro o que nós tínhamos comentado anteriormente, né? Olha, eu não vim julgar ninguém, mas se eu julgar vocês, eu não estou julgando vocês sozinho, eu estou julgando por causa de alguém superior a mim, que é o meu Pai que me enviou. Ele julga primeiro, me dá a revelação na minha mente, eu concordo com ele, e são duas testemunhas, eu e ele. Então agora isso se tornou uma verdade. E se vocês dizem que acreditam na lei que vocês têm, na lei dada a Moisés, a lei que está na mão de vocês, porque a lei não era deles, a lei era de Deus, mas a lei que eles possuíam, a lei deles no sentido de que eles tinham na mão, tinha escritura na mão, os livros que eles possuíam, vocês têm na mão de vocês a lei que vocês têm na mão, o que é que ela diz aí? Ela diz que pela boca de duas ou três testemunhas a verdade será confirmada. Está lá o princípio. Então, eu e meu Pai, quando eu julgo vocês, ainda que eu julgue, né? Se eu julgo, até que está sendo bem claro, eu não vim para julgar vocês, eu não julgo ninguém, não. Agora, eu sou obrigado a concordar com meu Pai, que é onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, e é por isso que eu sou obrigado a concordar com ele, porque eu acredito nele, a minha fé nele é inabalável, é completa, é perfeita, é genuína. Então, se ele julgar vocês, eu julgo, eu vou com ele, julgo vocês, porque ele não erra. Então já são duas, eu e ele, duas testemunhas. Então não é eu quem julgou. Quando eu julgo vocês, eu não estou julgando sozinho. Tem alguém muito superior a mim que está julgando e eu estou com ele. Olha que coisa linda, né? Não estou sozinho, estou com o Pai. Que coisa, né? Eu imagino que isso causasse uma verdadeira revolta, né? Naqueles líderes religiosos, porque eles não tinham essa linguagem, o Pai. Era uma novidade. Alguém pregar chamando Deus de o meu Pai. Ora, eles tinham a Deus como uma pessoa muito distante, como um rei distante, um rei perverso, né? Em dados momentos um rei muito bondoso, mas em outros momentos um rei contraditório, era perverso. Um rei como os reis humanos, que era necessário para que eu obtivesse os seus favores, eu o bajulasse, eu levasse presentes para ele. Não é? Por isso que eles levavam muito sacrifício, e Cristo falou, se vocês entendessem o que eu quero, misericórdia quero e não sacrifício, ou seja, eu quero misericórdia e não presentes de sacrifício, Deus nunca... Qual o presente que a gente podia levar para Deus que ele já não tenha, né? Agora, o que Deus quer mesmo é que o grande presente que ele quer é ver eu amando meu irmão, eu ajudando meu irmão. Misericórdia quero, disse o Senhor, quero que você tenha misericórdia para com o seu irmão, eu quero ver misericórdia em vocês. Esse é o grande presente que eu espero de vocês. E aí eles não entendiam isso. Então, em dado momento, do jeito que eles faziam, queriam fazer com os reis humanos, eles queriam fazer com Deus, como se Deus
aceitasse bajulação. E Cristo destrói isso aí. Então, é por isso que os judeus tão fanáticos, né? Até hoje, o judaísmo tradicional, aqueles que seguem esse pensamento, têm essa visão completamente obscurecida. Até hoje. Imagine os cabras chegar ao ponto de dizer assim, eu não vou pronunciar o nome de Deus, vou dizer só o nome Hashem. Hashem quer dizer o nome, para não pronunciar o nome Yahvé. Porque é tão sagrado, como se Deus fosse uma pessoa impetuosa sentada no trono, sem que dissesse o nome dele. Olha, se ele disse o nome dele, é para ser dito o nome. Agora, o mandamento diz que é para você dizer o nome sem desonrar. É uma outra coisa, mas ele não proibiu ninguém dizer o seu nome. Do que adianta eu não pronunciar o nome porque o nome é maravilhoso, é magnífico, o nome é santo, o nome é algo sublime. Do que adianta? E eu por trás estou fazendo mal ao próximo, que é o que eles faziam. O mandamento é claro, não desonrarás, não profanarás, né? Não tomarás o meu nome em vão. É você dizer assim, eu sou cristão, e no segundo momento roubar a pessoa. Isso é desonrar o nome de Deus. Se desonra com atitudes, não é abrindo a boca e falando, pelo amor de Deus. Não é isso que acontece? Pois é, meus irmãos. Essa loucura religiosa. E quem faz isso são grandes rabinos, que nem não tem a coragem, não. Bate na boca, lava a boca, lava as mãos para pegar na Bíblia e tal. E não diz o nome Yahvé com medo. E por causa disso se perdeu a pronúncia do nome de Deus, por causa desses homens fanáticos. Esses homens sem discernimento espiritual, presos à letra morta. Então, assim, Cristo vem exatamente para abrir os olhos dele nesse sentido. E esse sentido está implícito aqui nessa questão, que eles não conseguiam enxergar o que é justiça para Deus, como Deus faz para aplicar a justiça e outras coisas mais. Amados, que esse Espírito maravilhoso de Deus que estava no Senhor Jesus Cristo, que foi dado aos apóstolos, que traz discernimento ao homem, possa também habitar em nós para a gente ter esse discernimento espiritual, para entender quem é Deus, do que é que Ele se agrada, do que é que Ele quer, quais são os seus princípios imutáveis, para em cima disso, ao conhecer a sã doutrina, também possamos conhecer a pessoa de Deus, através da pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.